Olá, o Opinião de hoje tem como tema a questão da ansiedade e o aumento do uso de calmantes pela população. Entre eles, o clonazepam, que é o princípio ativo do Rivotril. O nosso convidado para falar sobre este assunto é o psiquiatra Ailton Rocha, a quem agradecemos pela participação aqui no programa Opinião. Doutor Ailton, essa questão da ansiedade, ela envolve vários aspectos, né? Tem vários tipos de ansiedade, é isso? Isso. A ansiedade, ela pode ser um sintoma, ela pode ser normal, né? Ansiedade normal, todo ser humano precisa, né? Quer dizer, para conviver, você fatalmente, né, vai ter ansiedade, uma ansiedade normal, né? E ela pode fazer parte de uma síndrome, né? Ou de um transtorno, né? Quando ela faz parte de um transtorno, aí nós temos transtornos de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. O que caracteriza a ansiedade de um transtorno? É chamada a ansiedade patológica. Que a ansiedade você pode ser normal, como eu disse antes, né, que todo ser humano é peculiar ao ser humano, do nascimento à morte, e essa ansiedade pode ser patológica, ou seja, quando ela ultrapassa um determinado grau, uma certa intensidade, a ultrapassa, e quando ela se estende muito, assim, a duração dela vai além, digamos, dos estímulos, né, estressores, né, que estão estressando a pessoa. Então ela se transforma numa ansiedade patológica. Mas então, dentre os transtornos de ansiedade, nós temos o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né, o pânico, o transtorno de pânico, o TOC, o transtorno de estresse pós-traumático, etc, etc. Né? O TAG, por exemplo, o que caracterizaria? Porque generalizada. Que existe aqueles transtornos de ansiedade, né, onde que a ansiedade, digamos, ela se destaca, né, a ansiedade patológica, doentia, ela ficaria circunscrita a um determinado objeto ou a uma determinada situação. Por exemplo, na fobia social, que é um transtorno, né, ansioso, de ansiedade, essa ansiedade ela fica circunscrita, por exemplo, à situação de falar em público, por exemplo, né? Veja, então, no restante, se o problema não é falar em público, um exemplo, a pessoa não vai ter problema de ansiedade, né? Essa fobia social, ela se caracteriza também por pessoas que evitam multidões? Sim, sim. Então, fóbico, né? O fóbico social, ele está preocupado, assim, principalmente com o desempenho dele. Se ele vai, por exemplo, se ele é um músico, né, um compositor, ele vai ficar preocupado do desempenho dele ao executar um concerto, né, uma música qualquer lá no instrumento, no piano, etc, etc. Vai ficar muito preocupado. Se ele vai fazer uma conferência, né, se ele, por exemplo, vai fazer uma entrevista, como nós estamos aqui agora, se trata de um fóbico social, ele vai estar extremamente assim, ansioso, às vezes ser muito difícil de falar, né? Bloqueia completamente o desempenho da pessoa. Porque ele está sempre preocupado, o fóbico social, ele está preocupado com o que os outros vão achar, como os outros vão avaliar o desempenho dele. Como ele está sendo observado. Isso, Então ele sempre imagina situações assim de muito embaraço, né? E é extremamente difícil, o cara sofre muito, entendeu? Bom, aí o caso é uma ansiedade que circunscreve a uma determinada situação de falar em público, né? De desempenhar uma peça musical em público, né? Ok? No transtorno de ansiedade generalizada, o que acontece? Como o próprio nome diz, não tem assim uma situação, um objeto específico.
tudo é motivo de preocupação. O ansioso, né, geral, né, o que tem ansiedade generalizada, tudo é motivo para ficar preocupado, né? Ele vive preocupado, ou é com uma coisa, com outra, aquela mãe que está preocupada em fazer as compras, que o dinheiro está curto atualmente, a inflação está cada vez mais alta, e aí ela fica preocupada com o filho, com a filha que sai à noite, com os assaltos, entendeu? Fica preocupada com a saúde dela, tudo é motivo de preocupação. Não há assim uma coisa específica para ela se preocupar, né? Como ocorre, por exemplo, com o fóbico social, como ocorre, por exemplo, com as fobias específicas. Há pessoas, por exemplo, que não entram no elevador. Meu consultório, por exemplo, no 12º andar, né, no centro da praia. Então, há pacientes meus, quando estão começando o tratamento, eles andam, sobem 12 de escada, porque entrariam em pânico, né, uma ansiedade muito grande, e entrar no elevador. E aí já é um exercício para eles superarem isso, passarem a usar o elevador. Exato. Então, mas tem uns que sobem, não aceita, né? Mesmo que venha acompanhado, ou que esteja sensorista ao lado, não aceita, não consegue entrar. No início, né? E aí fazendo um tratamento, né, dessa ansiedade, né, digamos, específica, né, para o elevador, tipo, provavelmente é um claustrofóbico, né, ele tem um lugar fechado. E muitas vezes pedem, doutor, não fecha a porta não com chave, porque eu não gosto, ficar tudo possível para sair, entendeu? Geralmente a pessoa que tem esse transtorno tem medo de elevador, tem medo de avião também? Ou? Sim, geralmente sim. Geralmente lugares fechados, que o medo, assim, se eu passar mal, como é que eu vou sair dessa situação? Eu estou dentro de um avião, está em pleno voo, como é que vai? Então muitos, se tem condições financeiras, econômicas para viajar para fora, os familiares, filhos viajam, e aquele paciente nunca viajou, porque não consegue, né? Daqui para o Rio, por exemplo, prefere enfrentar as estradas aí de carro e coisa, porque para eles é impossível viajar de avião. Tem o transtorno obsessivo compulsivo também, o TOC, né? Sei. Então aí veja, aí já é um outro transtorno sério, né? Que traz muito sofrimento para o portador desse transtorno. E a pessoa aí, o que acontece? Ele tem pensamentos, né, obsessivos, tem os pensamentos, e tem as compulsões, né? Por isso que é obsessivo compulsivo. São ideias intrusivas, são ideias que, como se assaltasse a mente, a consciente da pessoa, e que fazem ela sofrer. E os panicosos, os obsessivos, né, compulsivos, eles recorrem inconscientemente às compulsões, né? Quer dizer, se obrigam a fazer coisas... Há uma intrusão de pensamento na mente dele? Caracteriza, então, o pensamento obsessivo. Coisas que ele não aceita, entendeu? A moral dele, né? O superego dele não aceita. E aí ele se recrimina e ele, como isso traz muita angústia, né? Muito sofrimento, a pessoa se obriga a fazer certas coisas para se livrar daquele pensamento. Por exemplo? Por exemplo, a pessoa ela tem uma preocupação, por exemplo, em estar contaminado, né? Então, por exemplo, houve um período que o HIV, a AIDS estava no auge dos anos 80, que morriam pessoas, né? E aí, essas pessoas, né, o obsessivo, quando tinha essa preocupação de estar contaminado, o que eles faziam? Quando sempre cumprimentavam, né, davam a mão a outra pessoa, eles se obrigavam a lavar as mãos compulsivamente centenas de vezes por dia, né? Aquele medo de estar contaminado. Fica aquela ideia, né, fixa, né? Isso. Então, como se eu lavando a mão várias vezes, né, a ponto às vezes de criar ferimentos, né,
no corpo, né? E tanto se lava, né? Então a compulsão, né, para lavar quando tem a ideia de contaminação. Tem também uma questão que envolve toque também, de pessoas que ficam organizando demais as coisas, que criam certos hábitos, certas manias. Há várias manifestações em várias assim, modalidades de toque, né? Quer dizer, a manifestação. Então, outras pessoas, por exemplo, têm isso daí que você falou, né? São pessoas extremamente organizadas, só que é uma coisa exagerada, né? A própria pessoa se dá conta do exagero da coisa, porque é aquela mania da organização, da simetria, da limpeza, né? Aquela dona de casa, não é só do sexo feminino, mas também no masculino, e que a pessoa como se fica escrava dessa coisa da simetria, da organização, né? Então, existe sim. Aquelas pessoas que são, digamos, tomadas constantemente por uma dúvida, por exemplo, né? Aí sai de casa, será que eu fechei a porta? Não fechei, e volta lá, né? Às vezes está lá embaixo, ou já está dentro do carro, volta para ver se fechou realmente a porta da casa, a torneirinha de gás, ou a porta do carro. Então, a dúvida, faço isso ou não faço? Né? E isso gera uma angústia terrível. Então, isso daí, nós estaríamos falando desse toque, né, do transtorno obsessivo compulsivo. Que é diferente da ansiedade normal, né? Que as pessoas podem ter. O que caracterizaria uma ansiedade normal, assim? Bom, como eu disse no início, a ansiedade, ela pode ser normal, né? Todos nós, todo ser humano, ele tem ansiedade normal, que é uma coisa peculiar ao ser humano, e isso acho que é importante para a vida, né? Para enfrentar a realidade do dia a dia, né? Para você buscar desafios, né? Você, claro, vai ter essa coisa do lutar, né? Uma pessoa, por exemplo, que se demonstra ansiedade antes de uma prova de concurso, antes de uma entrevista de emprego, tal, seria uma ansiedade normal. Isso, né? vai fazer com que ele estude mais, entendeu? Se prepare mais, ok? Doutor Ailton, nós vamos agora fazer um rápido intervalo e já a gente volta para dar sequência a esse assunto sobre a questão da ansiedade. Você que nos acompanha, não sai daí, já a gente volta. A Opinião está de volta, hoje falando sobre a questão da ansiedade e o aumento do uso de calmantes pela população, entre eles o clonazepam, que é o princípio ativo do Rivotril. E nós fomos às ruas saber a opinião das pessoas sobre essa questão da ansiedade. Vamos ver como é que está o grau da ansiedade das pessoas. Dependendo da situação, às vezes tem um pouco de ansiedade. Às vezes até mesmo por causa de não saber o que é que vai vir pela frente. Por exemplo, agora na entrevista eu fiquei ansioso de saber o que é que você iria me perguntar. A situação econômica do país me deixa um pouco ansioso, sim. Eu não diria ansioso, diria inseguro, e por causa da insegurança traz uma certa ansiedade. E me deixa ansioso é o trabalho. Aí quando eu venho trabalhar eu fico desinquieto, quero vir trabalhar, eu fico ansioso, quero vir trabalhar logo. Então eu tomo remédio para a ansiedade. Se for fazer entrevista no dia de manhã, né, à noite, a gente acaba nem dormindo direito. Me deixa muito ansiosa com eles, ele é de não obedecer, de chegar atrasado no trabalho, às vezes de não tentar achar que eu não vou conseguir fazer aquele trabalho, mas sempre dá certo, mas é porque eu quero fazer rapidamente acontecer. Eu já procurei muito tempo atrás, que ele passou um medicamento para mim tomar, para me tranquilizar mais. Até porque eu dormia e sentia sono e cansada. Então ele falou para mim que isso era ansiedade, que meu sono, até para dormir eu ficava ansiosa, que eu não conseguia descansar a minha mente.
Nos dias de hoje não tem como não estar ansioso, né? É correria, é desemprego, é inflação lá no alto. A situação não tá fácil, então você já sempre está ansioso, sempre. Tento pensar em outras coisas, tento botar a mente em outros lugares, parar um minuto, tentar falar assim, poxa, sei que no momento não dá, mas tá próximo talvez dá. Então tento tirar esse foco, esse objetivo dessa ansiedade de querer. Aí eu tento tirar muito pensando em outras coisas. Tô querendo aquilo, tô querendo muito aquilo. E daí, claro que um pouco ansiosa a gente fica, mas daí eu já fico como vendo o resultado daquilo. Por que ficar ansiosa se vai dar certo, se já deu certo, se tá dando certo, se tem que dar certo? Onde tu tem uma ansiedade, procura respirar profundamente e inspira lentamente. Isso aí te relaxa. Você quer ver uma coisa? Eu já passei até por um câncer. E quem ficou mais problemático com o câncer foi minha esposa que está aqui. Porque eu acho que da vida tudo faz parte. E se eu, por exemplo, me preocupar muito com aquilo, pode dar um mau resultado para mim. Mas se eu pensar positivamente, pode dar um resultado melhor. Mas nunca sair fora da realidade. A vida é viver e procurar controlar. Conforme vimos, todos os entrevistados admitiram que tem algum problema relacionado à ansiedade. Alguns já buscaram tratamento e outros fazem uso de medicação. Bom, doutor Ailton, a questão da medicação, né? Eu tenho aqui alguns dados, até uma reportagem do jornal A Tribuna informando que, segundo estatísticas aí da área farmacêutica aqui no estado, aumentou nos últimos 12 meses em cerca de 30% o consumo de ansiolíticos, né? Principalmente esses à base de clonazepam, o Rivotril, também o alprazolam, o Lexotan e o bromazepam. São nomes complicados, mas que o senhor já está habituado com isso há vários anos. São medicações que, usadas de forma correta, auxilia o paciente a sair de um estado de ansiedade. Qualquer medicação, né, ela bem utilizada, né, ela vai ajudar muito as pessoas, né, que estão angustiadas, que estão com problemas emocionais. Quando mal utilizadas, elas podem se constituir num problema. Então, vira uma verdadeira droga, né, de abuso, de dependência. É o risco que nós médicos, né, corremos quando prescrevemos, né, de uma forma às vezes não adequada essas medicações. Então, quando bem utilizadas, elas são de uma grande valia. Quando não bem utilizadas, elas podem criar mais um problema, né, para os nossos pacientes. E o que é ser bem utilizado? Aí é quando bem indicado. Muitas vezes o paciente tem uma ansiedade, digamos, de grau leve. Essa pessoa necessariamente não precisa tomar tranquilizantes, né? Não precisa tomar medicações. Às vezes com o auxílio do médico, né? Uma psicoterapia de apoio, uma psicoterapia, né? Com o próprio médico, nessa relação médico-paciente. Uma mudança na qualidade de vida, isso, também nos ajudar hábitos. essa pessoa, por exemplo, a resolver aquele problema pontual, digamos, que ela está vivendo naquele momento, entendeu? Então, muitas vezes nós podemos ajudar nossos pacientes sem recorrer a essas medicações. As utilizamos, né, esses psicofármacos, quando estamos frente à ansiedade, assim, de moderada a grave, né? E também o importante aí, quando o profissional, né, o médico, o psiquiatra, ele utiliza, no menor tempo possível, né? E na menor dose efetiva que ele possa utilizar, né? Que a dependência, digamos, aos benzodiazepínicos está diretamente relacionada ao tempo de uso e à quantidade, né? Quanto mais, às vezes, o paciente toma a medicação, quanto mais prolongado for essa utilização,
maior o risco de dependência. Agora, há uma diferença entre ansiolítico e antidepressivo. Sim, sim. Eu queria que você explicasse para a gente. Isso. Então, por exemplo, até uma certa época utilizávamos, né, nós psiquiatras, utilizávamos exclusivamente os benzodiazepínicos para tratar dos problemas de ansiedade, dos problemas emocionais. A partir de uma certa época surgiram os antidepressivos. Esses mais modernos, que têm menos efeitos colaterais, então hoje nós os utilizamos como medicações para os transtornos de ansiedade, que que eles não criam tanto problema de dependência como os calmantes, né, como os benzodiazepínicos. Aí é questão de dose, né? Numa dose menor, ele pode funcionar, digamos, como um tranquilizante. Se a pessoa está com depressão, né, e que precisa de um antidepressivo, aí precisa usar, às vezes, com doses maiores. Mas não tem aquele problema maior, digamos, dos benzodiazepínicos, né, de criar dependência, né? Porque tem certos benzodiazepínicos que, além da dependência... Todos criam dependência? Sim. E no caso dos antidepressivos, alguns não causam? Geralmente não, sabe? Porque o problema da dependência seria um outro, digamos, tema assim, para uma nova discussão aqui, né? Porque vai depender de uma série de fatores também. Correto. Né? Tem pessoas que facilmente criam dependência a qualquer coisa, dependência à cafeína, né? A nicotina, a esposa, o marido, entendeu? Então, é a coisa da dependência, é um fenômeno complexo aí. Quais são os principais efeitos colaterais, assim, que as pessoas mais reclamam, assim, então? Em se tratando, né, por exemplo, que você falou do clonazepam, quando ele é utilizado assim a longo tempo, né, por um tempo maior, né, o uso crônico, né, de clonazepam e em doses mais elevadas, ele pode criar problemas além de dependência, o problema de memória, né? Então, é frequente os nossos pacientes, às vezes, nos procurarem e uma das queixas, né, de amnésia, de dificuldade de memorizar, principalmente memória de fixação, né, aquela memória mais recente, fazendo uso de clonazepam, né, mas há outros... Pode afetar a libido? Os psicofármacos, de uma maneira geral, eles podem mexer com a libido, né? Infelizmente, por exemplo, você vê, né, a gente está falando que os antidepressivos, eles, de uma maneira geral, eles não criam tanto problema de dependência como os benzodiazepínicos, mas eles já comprometem mais a libido, né? O ganho de peso são sintomas, assim, efeitos colaterais dessas medicações que são temidos pelos médicos e pelas pessoas que fazem uso, né? Ganhar peso, afetar a libido, entendeu? Então, isso aí é um problema, né? Falávamos antes das drogas inteligentes que vão atuar especificamente, né, nos sintomas e coisa, mas nós não temos ainda, né? Doutor Ailton, eu estou com uma informação aqui, ainda nessa reportagem aqui do jornal A Tribuna. O crescimento do faturamento 548 milhões de reais foi o valor das vendas feitas com ansiolíticos no país em 2010. Em 2014, esse faturamento subiu para quase 770 milhões de reais. Essa questão às vezes as pessoas falam, né, ter cuidado para não se instituir também uma indústria, né, de qualquer probleminha vai lá e o médico receita. Há essa preocupação na área médica também, dos conselhos, no sentido de ter uma maior disciplina, no sentido de prescrever esses remédios? Porque pode haver vários aspectos aí, né, nesse problema. Primeiro, a gente sempre procura, né, como o professor
30 anos aí, e para os meus alunos, a gente sempre passava essa mensagem de que o importante, né, é que se estabeleça uma boa relação, né, médico-paciente, uma boa relação entre o agente de saúde, pode ser o médico, o psicólogo, né, o assistente social, e a pessoa que demanda uma ajuda, né? É fundamental essa boa relação médico-paciente. Quando existe essa boa relação médico-paciente, você quase não vai precisar muito de remédios, né? Por exemplo, no âmbito da psi, né? Na relação médico-paciente, né? Na área psicológica, psiquiátrica. E a gente sempre espera que também o profissional, digamos, o médico, né, o psiquiatra, ele não combata a angústia dele frente ao paciente, que ele tem que resolver, ele se sente impotente, e que ao receitar aquele calmante, ele também está se tranquilizando, né? É uma forma assim, indireta, inconsciente de se tranquilizar, entendeu? Então, é importante que ele realmente se coloque, né, assim, numa situação de poder ajudar a pessoa que está ali buscando ajuda e receitar adequadamente, né? Quando precisa receitar alguma coisa. Ok, doutor Ailton, agradeço muito a participação do senhor aqui no programa Opinião. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.es.gov.br. Até nosso próximo encontro.